entrei na bebida, na depressão, chorei muito, muitas noites angustiada. E aí, um dia eu falei assim, Senhor, eu não me casei para me separar. Não, por muito tempo eu até declarei que eu não acreditava em Deus. Por muito tempo. Quando eu conheci o meu esposo, eu não acreditava em Deus. Atenção empreendedora, você está prestes a acessar o lugar onde podemos falar abertamente sobre crescimento, negócios, sonhos, as dores e as realizações de empreender. Seja muito bem-vinda ao Ícones Podcast. Eu sou a Natana Lacerda. Já pega o seu cafezinho e vem aqui que você vai ter os melhores insights, vai acompanhar um bate-papo com mulheres que têm histórias reais e vão contar os seus segredos que as fizeram se tornar ou estar no caminho de virarem ícones de mercado. Se você ainda não está inscrita, já clica aqui e se inscreve no canal, já clica aqui no sininho para você ter as notificações e não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse episódio com suas amigas empreendedoras e já deixa aqui nos comentários quem você quer ver aqui no Ícones Podcast. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio do Hotel Gandini Tu. Seja muito bem-vinda ao Ícones Podcast de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui uma mulher, ela que é mãe do Moisés, criadora, fundadora da Casa de Esther, líder do movimento Chamadas para esse Tempo, a empresária, é líder de mulheres, ajuda mulheres a reconhecerem e ingressarem em seus chamados. Seja muito bem-vinda, Mariana Coan. Muito obrigada, Ana, por me receber aqui hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui com você e com todos que estão assistindo. Ai, Mari, que prazer ter você aqui no nosso podcast. Você sabe que nosso papel é sempre trazer mulheres inspiradoras. Você é uma mulher que inspira a mim, inspira muitas mulheres por aí. E a gente hoje vai conhecer a tua história, vai conhecer como é que foi esse chamado tão repentino, essa sua sede de Deus, de tudo que aconteceu. E primeiro eu queria começar entendendo, você era uma empresária, você não tinha nada a ver. Hoje a gente falei, apresentei você, né? Pastora, Casa de Esther, movimentos. Há quanto tempo isso chegou na sua vida e o que você fazia antes? Sim, eu digo que o chamado do Senhor, ele é para todo mundo, não é somente para mim, é para você, é para o Felipe, é para todas que estão assistindo aqui esse podcast. O chamado é para todos. O Senhor tem um plano para a vida de cada um, somos nós que saímos da rota. E aí o plano do Senhor não muda, ele só cria uma estratégia para nos reposicionar naquele plano original. Então eu creio que o plano original do Senhor já era para hoje eu estar aqui como pastora, como mãe, como líder de mulheres, liderando, né, o projeto da Casa de Esther, o movimento Chamadas para esse Tempo, já era para eu estar vivendo isso. Só que eu, por muito tempo, saí do plano original do Senhor. E Ele criou uma estratégia para me reposicionar. E foi assim que aconteceu. Eu era empresária há mais de 12 anos. O meu esposo... De que área, Mari? Na área de telecomunicações, liderada... Nossa, nada a ver com nada. Não era ver. nem do desenvolvimento, terapia, psicóloga, nada? Não. Era uma área liderada por homens. E por muito tempo eu batia na mesa que eu ia ser uma das mulheres que ia liderar esse mercado de telecomunicações no Brasil. E eu falava, eu quero ser a melhor. E competia, né, com os meus concorrentes, até mesmo com o meu marido, né, ocupando papéis opostos dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Mas teve um momento, um dia, assim, que as coisas começaram a desmoronar. Meu esposo descobriu várias doenças autoimunes e o médico falou para ele, Marcos, ou você vende a sua empresa e você para de trabalhar ou você vai morrer. E aí Elas vieram de estresse, é isso? De estresse altíssimo. Assim, nós tínhamos mais de 100 colaboradores na nossa empresa, atendíamos todo o interior de São Paulo, quase aqui da nossa região, e nós decidimos, depois de muita conversa, vender. Eu chorei muito porque era o meu filho, né? Eu comprei a minha empresa, eu tinha 17 anos. Comecei desde lá de trás e eu sonhei muito, só que eu pensei, se fosse eu, meu marido venderia a empresa, ele tomaria essa decisão? Eu tenho certeza que sim. Então eu não podia prender ele a algo que estava correndo risco da vida dele. Só que eu ainda não conhecia o Senhor como eu conheço antes nessa época.
E aí eu fui me afundando. Eu entrei na bebida, na depressão, chorei muito, muitas noites angustiada. E aí, um dia eu falei assim, Senhor, eu não me casei para me separar, mas eu vou. Porque eu não sabia se eu era mãe, esposa, amiga, o que que eu era do meu marido. Você falou aí, depressão, o alívio na bebida, porque vendeu um negócio. Vender um negócio é ter dinheiro, é sucesso. Mas o que que acontece? Era a sua identidade estava enraizada ali naquela empresa, é isso? Por que que isso te causou realmente sofrimento? Me causou sofrimento porque quando eu tive meu filho, eu não me coloquei num papel de mãe, porque o meu filho era a minha empresa. E eu não estava dentro da minha casa para assumir o meu papel de esposa e nem de mãe. Então eu cuidava daquela empresa como se fosse meu filho. A minha identidade era aquilo, era o business, era o network, era o mundo empresarial. E eu não sabia ser mãe, não sabia ser esposa, não sabia ser dona de casa. E aí, quando eu vendo essa empresa de anos, né, mais de 12 anos, eu me vi sem chão, me vi no fundo do poço, tendo que olhar para questões que eu não olhava antes, porque tudo eu justificava com o meu trabalho. A minha ausência com meu filho era justificada porque eu estava trabalhando, eu precisava fazer dinheiro, eu precisava crescer, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. Com tudo, até em questão de estar em família com meu marido, não posso estar junto porque eu estou trabalhando. E quando eu vendo a empresa, eu fico sem chão, sem a minha identidade, de tudo que eu conhecia, de tudo que eu era. E aí eu fiquei no fundo do poço, mesmo com o dinheiro na conta. Nem sempre o dinheiro é tudo, né? Muitas vezes Nem aquela empresa sempre. te dava o status, a função que você queria, né? Que te completava de uma forma vazia, né? Mas completava para o momento. E aí você vendeu essa empresa, o que que você encontrou quando você foi encarar a tua vida real? Eu encontrei a realidade na qual eu não queria olhar. E eu não consegui suportar. E eu realmente estava no fundo do poço. E um dia eu declarei, falei assim, dentro do carro, eu estava indo para um evento, eu falei, Senhor, eu não me casei para me separar, mas eu vou me separar. Lembrando que eu falei com o Senhor, mesmo não sendo evangélica, mesmo não Você não tinha nenhuma ter me religião? convertido. Não, por muito tempo eu até declarei que eu não acreditava em Deus. Por muito tempo. Quando eu conheci o meu esposo, eu não acreditava em Deus. E nem ele. Ele tinha fé, eu não. Tanto é que passei por processo de manifestação demoníaca, manifestações em mim, e quem expulsava os demônios eram ele. Que loucura isso. É. E aí você fez essa oração para alguém, para um Deus que você Sim, foi espontânea. crendo, né? Eu cresci na igreja da Congregação Cristã do Brasil, um pouco na católica com a minha avó, eu conhecia, eu frequentei algumas igrejas. Ah, tá. Então, eu conhecia, só não era, né? Não frequentava, eu já fazia mais de 10 anos que eu não frequentava igreja nenhuma. E naquele dia eu orei, Senhor, eu não me casei para me separar, mas eu vou. Quando eu chego nesse evento, tinha um homem, e ele falou assim, era um evento de mulheres, e este homem estava lá. Você veio para cá pensando em se separar, não é? Eu pensei, como que ele sabe disso? E aí ele falou, eu tenho a resposta para você. Ele abriu a Bíblia, deu 3 passagens bíblicas para mim e falou, você crê que Deus é capaz de restaurar o seu casamento? Eu falei, eu creio. E eu orei naquele dia para Deus restaurar o meu casamento. Voltei para casa, tinha a mesma vida, a mesma dor, o mesmo sofrimento. Mas o Senhor começou a se mover na minha vida a partir dessa oração. Eu vi o cuidado, né, do Pai. Daquela aceitação dele mudar a situação. Isso. E aí tá, como você não acreditava tanto, mas o cara falou uma coisa da sua vida que só você sabia. Isso. Aí você foi pra sua casa e falou, vamos ver o que que é isso. Vamos ver o que que é isso. O meu filho, né, quando eu falo, estava realmente no vale de ossos secos. E quando nós estamos no vale de ossos secos, a gente tem que lembrar o porquê que nós estamos passando por isso. Que muitas vezes é para o Senhor nos reposicionar em um outro lugar quando nós vamos sair desse vale. E aí, além do meu marido doente, acamado, a venda da empresa, o meu filho estava tendo muito ataque noturno, terror noturno, ele via demônios, ele não dormia à noite. E aí, nesse mesmo evento, o Senhor usou uma pessoa no qual ela falou que a conversão do marido dela
aconteceu porque o filho estava sofrendo ataque à noite por demônios e que o Senhor usou ele para se posicionar dentro de casa para orar pelo filho. Quando eu chego em casa, eu vejo o meu filho com um ataque noturno, com terror, acordando à noite. E aí eu vou no quarto dele e oro pela primeira vez na cabeça do meu filho. Então foi muito rápido. O Senhor queria tratar todas as áreas da minha vida de uma vez só. Então eu oro por ele e eu falo, Senhor, eu vou começar a fazer o meu devocional. Vou começar a te ouvir, vamos ver o que o Senhor tem para mim. E no outro dia, eu começo a fazer o meu devocional e o meu filho chega na mesa, eu estava tomando café da manhã e lendo. E ele falou assim, mãe, à noite, enquanto eu dormia, o Senhor veio no quarto e colocou um escudo em volta da minha cama. Ai. Nenhum demônio conseguia me pegar. E eu saí do meu corpo e eu fui para o céu. E quando eu chego lá no céu, tinha escadas de diamante e o portão era todo de ouro. E eu olhava para trás, tinha anjos, mas eles não pareciam com homens. Mas eu sabia que eram anjos. Quando abriram o portão, tinha muita gente lá. Eu entrei e eu falava, eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? E os anjos falaram para mim, não é a sua hora ainda, Moisés. E aí eu acordei. E o meu filho não tinha como saber desses detalhes porque ele nunca tinha ido na igreja. E o Senhor usou a vida dele para trazer revelações do céu para a minha vida. Isso no dia seguinte daquele evento, no dia seguinte da primeira oração pela restauração do meu casamento, no dia seguinte da oração pela primeira vez na vida do meu filho, o Senhor já começou a trabalhar. E naquela mesma semana eu fui para a igreja a primeira vez e um mês depois eu já me batizei. E foi um processo muito rápido porque o Senhor tinha urgência para que eu voltasse ao plano original dele para minha vida. Em um mês você começou, você se batizou. Nesse um mês, você teve esse contato diário com Deus? Diário com Deus. Você fez uma imersão. É, Como é que foi isso? Tive contato. Porque as pessoas normais, Mari, não sei como você sabe como é que funciona. Brincadeira, né? Mas geralmente você começa a orar, você ainda não sente, não entende. Eu acompanhei um pouco do seu processo e eu vi que foi de uma intensidade, foi avassalador, né? Sim, Mas avassalador. esse um mês, tá, comecei a orar, me batizei, esses contatos, essas mensagens eram diárias? Eram diárias e o Senhor tinha pressa, né? Então ele foi tratando dentro de mim. E eu tive muito apoio de muitas pessoas. Muitas pessoas, tenho amigas que oraram por mim por mais de 5 anos, pela minha conversão, a minha prima, mais de 10 anos. Então, tive muitas pessoas que me apoiaram. Tem até a Jéssica Romanato, que é da DNA, no qual ela me apoiou muito. Ela marcou um café para mim, para falar sobre o batismo. E eu levo isso comigo até hoje. Ela explicou para mim o porquê que eu deveria me batizar. Que não tem um momento certo, nós nunca vamos sentir que é a hora certa do batismo, nunca vamos sentir aquela emoção avassaladora, não. E ela trouxe para mim a clareza de que o batismo, ela é uma declaração de amor. É declarar para o mundo que Jesus é o único e suficiente amor da minha vida e que Ele morreu na cruz por mim e que eu sou dele. E quando eu entendi isso, eu falei assim, eu preciso me batizar o quanto antes. Quando é o próximo batismo? Tem até uma história engraçada que eu sempre falo que eu morria de medo de atravessar a rua e eu ser atropelada antes de me batizar. Então, às vezes eu falo assim, eu posso atravessar a rua? E aí eu ia. Pavor, né? Pavor, porque eu queria declarar para o mundo que o Senhor era o Senhor da minha vida e que eu estava pronta para viver águas profundas com Ele, não somente o raso. E depois disso você começou a se reunir com amigas? E aí depois do batismo, eu fui batizada no Espírito Santo, no mesmo dia que eu me batizei nas águas. Então o Senhor já começou a me usar ali. Quando eu saio da piscina, eu já começo a entregar recado para as pessoas, coisas que não aconteciam. Não acontecia na minha vida antes. E ainda eu não tinha célula, não fazia encontros, não fazia nada. Continuei a minha vida. E eu fiquei doente, mais de um mês doente. O Senhor queria um secreto comigo. O Senhor queria trabalhar em mim. Então eu peguei Covid, depois do Covid peguei uma bactéria no pulmão e depois peguei uma crise muito séria de sinusite.
Então, eu fiquei mais de um mês, mais uns 40 dias, sem sair de casa, muito doente. Eu não conseguia sair da cama para ir no banheiro, que me faltava o ar. E o Senhor ministrava em mim todos os dias. Eu passava o dia todo na mesa, fazendo devocional, chorando, o Senhor trabalhando na minha vida. E eu me entregava assim, era o dia inteiro. Era um secreto, era só eu e Ele. 40 dias, o dia 40 inteiro. dias. A gente vê, assim, na Bíblia isso de que é preciso remir o tempo, de que o Senhor distorce o tempo muitas Sim. vezes, né? E o que estava atrasado é recuperado. Você sentiu que isso Isso. aconteceu com você? Porque Totalmente. tem gente que passa um ano para ter essa intensidade Isso. assim, né? Esse tempo de mesa Isso. com o Senhor. Sim, eu sinto. Inclusive no meu aniversário que eu fiz aniversário em setembro, o Senhor, nesse mesmo ano do meu batismo, o Senhor me entregou uma palavra e Ele entregou que o meu chamado, ele ia ser retomado de onde parou. Não era um começo. E eu falei, mas Senhor, eu nunca trabalhei na obra, eu nunca imaginei que eu tivesse um chamado. E Ele falou assim, tinha um chamado. E você, por medo, você se afastou de mim, por medo, você saiu para o mundo e agora que você está de volta, eu vou retomar de onde parou. E aí as minhas visões espirituais voltaram depois do meu aniversário. Porque quando eu era criança eu tinha muitos sonhos proféticos. Eu via acidentes acontecia, eu via morte acontecia, eu via pessoas fazendo tal coisa e eu contava, tinha acontecido. Então eu já tinha os dons, só que estavam Criança. adormecidos. E o Senhor, no meu aniversário, Ele falou, vai ser retomado de onde parou. Não é um começo. E então eu creio sim que o Senhor, Ele muda o tempo com a nossa percepção. Com certeza, ainda mais quando a gente se permite essa entrega e profundidade. Sim. E você foi sem limites, né? Não, Você não eu colocou fui de limites pro que cabeça. Deus ia fazer. Você não ficou, ai, será? Ai, Não. as pessoas, ai, o que vão pensar de mim? Ai, meus amigos do mundo. Você realmente mudou, virou de cabeça para baixo. Eu fui de cabeça, porque eu sempre fui de cabeça em tudo que eu sempre fiz. Então, imagina, uma menina, 17 anos, vai comprar uma empresa com um funcionário, o meu funcionário mais velho tinha 45 anos, eu tinha 17. Então, eu sempre fui muito de cabeça. Por que eu não iria ser com o Senhor? Por que com o Senhor tinha que ser diferente? Por que eu ia ter que ficar anos no banco, ouvindo palavra, ministração, até eu... Ah, não, hoje eu vou me batizar. Não, hoje eu vou falar do Senhor. Não, hoje eu vou começar a orar pelas pessoas. Não, tenho que ir de cabeça. E na contramão do que todo mundo estava fazendo. Porque o Senhor, Ele tem pressa. E pressa do novo, não do mesmo. E todo mundo estava tomando as mesmas atitudes. E algo precisava ser feito, algo precisava ser movimentado. Então, por isso que o Senhor também teve pressa comigo. Que Ele sabia que eu ia ir de cabeça mesmo. Sabia com que ele estava mexendo? A ele que fez? Isso. E quais foram os teus desafios iniciais nessa mudança de vida? E aí eu me converto, né? Após desse vale aí, eu achei, não, agora vai tudo resolver. Não, um dia orando, indo 5 da manhã para academia, comecei a profetizar na vida do meu marido. E aí eu falo em línguas, tudo mais. E eu falei, amém, recebo, Senhor. Quando eu chego em casa, meu marido falou assim, minha médica pediu para eu me internar em São Paulo. Fomos para o hospital, o médico falou assim, você está entre a vida e a morte, está com uma bactéria que já está caindo na corrente sanguínea, nenhum medicamento que nós temos você pode tomar, porque você já tomou todos que existiam aqui no Brasil, a gente vai ter que fazer mais exames para saber como tá as suas doenças, para saber o que a gente vai fazer. E eu me mantive firme. Eu colocava louvor naquele hospital, eu pulava, orava. Eu cria que o Senhor tinha algo grande, porque de manhã eu já tinha orado em línguas e o Senhor já tinha decretado. E aí eu entro em 36 horas de jejum, nunca tinha jejuado na minha vida. Só na água, 36 horas. E orando. Quando ele vai para os exames, eu falo assim, Senhor, tira essa doença dele que não tem cura e que está impossibilitando ele de fazer o tratamento dessa bactéria, o tratamento das outras doenças. E coloca uma doencinha simples aí, que ele toma um remedinho, ele já fique ótimo. O médico voltou no quarto no dia seguinte e falou assim para mim, pro Marcos e para mim, meu esposo, Marcos, você não tem essa doença. A doença era a doença de Crohn, que ela pode causar feridas desde da garganta até o reto. E estava muito evoluída a doença dele, muito sério.
E o médico falou assim, você não tem essa doença, Marcos. Apesar de todos os seus diagnósticos, apesar de todos os seus sintomas, apesar de todos os exames que você já fez na sua vida, comprovando que você tinha, você tem uma pequena gastrite. Assim como eu orei. Não acredito, gente. Eu falo que o senhor, ele é humorista, né? Porque eu falei, coloca uma doencinha. E ele colocou uma pequena gastrite. E o médico falou, uma pequena gastrite. E você vai poder fazer o tratamento. Naquele dia eu dei glória a Deus, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Foi um milagre que o Senhor fez diante dos meus olhos. E eu mal sabia orar, Ná. Eu não sabia orar. Eu orei, sabe? As pessoas falam, por que você não pediu a cura completa? Eu falei assim, eu senti de orar assim, e assim o Senhor fez. E assim o Senhor fez. E eu fico tão grata, mas tão grata com o Senhor fez. Eu olhei para o meu cenário ali, uma cura de uma doença que não tinha cura. Meu marido, eu podia ser viúva hoje. Meu casamento restaurado. O meu filho liberto de todo o terror noturno. Eu já tinha sido liberta do álcool. Eu era alcoólatra. Eu bebia da minha casa até a escola de inglês uma garrafa inteira de vinho. Eu bebia escondido. Eu era alcoólatra. O Senhor me libertou da depressão. E eu fiquei tão grata com tudo que o Senhor fez para mim que eu fiz um voto com Ele. Eu falei assim, Senhor, nem que eu trabalhe o resto da minha vida para você, nunca vai ser suficiente para pagar tudo o que você fez pela minha vida. E foi aí que eu decidi servir a obra do Senhor. Então foi um processo muito rápido, de meses, assim, 5 meses, até esse voto que eu fiz com o Senhor, no qual eu decidi, sabe, trabalhar para Ele pro resto da minha vida. Porque eu sou grata por tudo que Ele fez comigo, que espírito nenhum poderia fazer, magia nenhuma poderia fazer, crença nenhuma poderia fazer, nada se não fosse Deus. O porquê que eu falo que nenhum faria? Porque eu acreditava em cristais, em simpatias, cartas. Era o meu habitual de antes de eu conhecer o Senhor. E nada resolveu o meu problema. Somente o Senhor. E aí, pouquíssimos meses, esse Pouquíssimos tanto de milagre, essa vida modificada, o Senhor se revelando, né? Não, inteiro. Diretamente para você inteiro. Uma experiência maravilhosa. Foi. Muito bom. Tomara que inspire, né, as pessoas aí de casa. Como é que foi esse início de trabalho na obra do Senhor, sendo que você nunca tinha, mal sabia orar, pregar? Não sabia nada. Como é que foi isso? Quem foram as pessoas? Como é que você começou? Que ideia você teve? Sim, eu não sabia nada. Até a princípio eu achei que era para eu servir nos hospitais. Falei, Senhor, o Senhor me usou dentro de um hospital para trazer cura para o meu marido, então eu vou para os hospitais. Eu vou pôr a mão e o povo vai ser curado. E aí entrei para a capelania, para começar a ir nos hospitais. Só que sempre no dia o Senhor falava, você não vai. Você não vai, você não vai. Eu falei, mas Deus, eu quero servir, né? E o Senhor não está me deixando ir no hospital. E aí ele foi revelando o que era. E aí nós começamos a fazer uma célula na minha casa para empresárias, na cidade de Itu, de quarta-feira. Abri a minha casa, era 8 pessoas, no primeiro dia deu 8 pessoas, e o Senhor foi revelando quem era para convidar. Lembrando que as minhas amigas não eram convertidas ainda, era uma ou outra. E eu vi, através dessa célula, através da minha conversão, o Senhor resgatando uma a uma também. E aí o Senhor mostrou cada pessoa que era para convidar. E uma pessoa muito especial, que ela já tinha mais de 40 anos. E na célula ela falou assim, eu nunca tinha orado na minha vida. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tive uma Bíblia. E eu nunca aceitei Jesus. E naquela célula, na primeira célula, ela aceita Jesus, eu dou a minha Bíblia para ela, ela ora pela primeira vez. E aí, através da vida dessa mulher, o Senhor falou para mim, você não pode parar. Porque assim como tem elas, tem muitas pessoas como ela, que ainda não me aceitaram, não tem Bíblia, nunca oraram. E você vai trabalhar na minha obra fazendo isso, para alcançar essas pessoas. E aí eu entendi que não era para parar.
E aí você é um trabalho evangelístico, Evangelístico. isso. Que é para pregar o evangelho, levar para pessoas que Que nunca. nunca viram nada. Não. Aí você entendeu que esse ia ser seu rolê. Esse ia ser meu rolê. E acabava a célula de quarta-feira, e aí o senhor direcionava para onde era pra gente ir. Evangelizar. Ah, vai na sorveteria tal, que tem que orar pela funcionária X. Nunca tinha ido. Vai na sapataria tal, porque a serva de Deus lá pediu um sinal, pediu oração, tem que ir lá. Aí ia pra lá pra orar pra serva de Deus. Mas ela tinha pedido, ou vocês Pro passavam vergonha? Senhor! Ela tinha pedido pra Deus. Pro Senhor, e o Senhor revelava pra nós, lá dentro da cela, que tinha que ir pra lá. Então, a gente saía de onde a gente estava, a gente ia nas casas das pessoas, ia no comércio, orava, evangelizava, fazia apelo, quer aceitar Jesus, vamos para a cela, vamos para o culto. E assim começou a crescer, até que ficou 38 pessoas dentro da minha casa. Eu fui. 38 pessoas dentro da minha casa. E o meu marido, eu falo que ele me impulsiona, porque foi ele que me direcionou, falando... Chega dessa palhaçada na minha casa. Não. Ele te impulsionou assim? Não. Tô brincando. Ele falou assim pra mim, não, vou ter que construir um espaço pra você lá no sítio, porque não vai caber mais aqui na nossa casa. Então ele liberou uma palavra que não iria caber mais ali. E quando a célula é finalizada por direção do Senhor, porque ele tinha um direcionamento, que era sem placa de igreja. Lembrando, eu não era ungida nada, não era pastora, não era missionária, não era obreira, não era nada. E o Senhor falou, não é célula, agora é um encontro. Porque célula é um grupo pequeno de pessoas. E ele tinha algo maior. E sem estava placa de igreja. conectado a uma igreja. É, uma igreja. Aí você, nas suas orações... Como é que esse negócio de Deus falou, Mari? No banho. Como é que O esse Senhor negócio de Deus fala falou? Porque muito comigo o no Senhor banho. falou na célula, o Senhor falou não sei o que lá. Às vezes você que tá aí nos ouvindo, pessoa... Pessoas comuns do dia a dia. Às vezes você que tá aí nos ouvindo, você pensa assim, gente, que negócio é esse que Deus falou, Deus falou. Deus tem uma linha direta com a Mari? Bom, ele está disponível para todas as pessoas, só que nem todos sabemos discernir. Ouvir, né? Discernir. Mas, basicamente, o que Deus falou? Ele fala, Sim. Mariana, é uma impressão no coração. Eu vi uma vez o Luciano Subirá falando, o que é esse Deus falou, Espírito Santo? É uma impressão no coração? Ou às vezes é uma visão? O que era? Senhor deu visão aberta, né? Que como ele tinha retomado a minha visão aberta, eu vi lá no sítio muitas mulheres. Muita embaixo da árvore, como acontece hoje, quando ainda era célula. Então eu já tinha tido essa visão que não seria mais célula porque era muita gente, era mais de 200 pessoas quando eu tive a visão. E célula é um grupo pequeno de pessoas. E aí eu também tive a visão de mulheres com véu na cabeça, da Congregação Cristã do Brasil. Se tem uma placa de igreja, elas não podem ir. Então, eu já tive o discernimento ali que deveria ser um movimento sem placa de igreja, porque era para acolher todas as denominações. E é uma loucura isso, você E é uma sabe, loucura. né? Porque, ó, você estava sem uma direção pastoral, você precisou seguir sozinha, de acordo com a tua convicção do que Deus tinha te falado, certo? Sim. É isso. Isso. É um desafio, Não, um desafio. ninguém que tem uma igreja vai apoiar um movimento sem placa de... Não tem como, uma tem coisa não orna com a outra. Não combina. E acredito que ia gerar um conflito. Você estava pronta Sim. para esses tipos de conflito? Não estava pronta. E eu digo até hoje que eu não estou pronta ainda. E que eu me vejo como criança perto do Senhor. Sabe a criança, quando ela tá com o pai e a mãe próximo, que ela sabe que ela pode fazer qualquer coisa, que se ela cair, se machucar, o pai vai cuidar, o pai vai abraçar, o pai vai proteger de todo o perigo? Com o Senhor eu me vejo assim. Eu sei que eu posso ir, que se eu cair, ele vai pegar na minha mão, vai me levantar, vai cuidar do meu... Se você errar, ele vai Ele vai. corrigir. Então, ele vai cuidar de tudo. Então, me vejo assim com o Senhor. Então, eu nunca tive preparada nem para ataque, nem para os levantes, nem os confrontos. Nunca tive, acho que eu nunca vou estar. Porque quem está cuidando disso é o meu pai. Porque criança não se preocupa se vai ter ou não. Ela só se preocupa em fazer o que está sendo direcionada. Né? Se o seu pai fala assim, coloca roupa de frio porque vai estar frio. Ela não está questionando se ela vai passar calor ou não. E você nunca questiona o que Deus fala para você, Nunca. Mari? Às vezes eu sou
criança birrenta, de teimar que eu não vou fazer, mas aí Mas você já sabe que é pra fazer. eu já sei que é pra fazer. Já. Acho que essa sua entrega faz com que você tenha esse trabalho tão rápido, né? Tendo alcançado tantas pessoas. E aí que essa célula acabou, você veio sem Sim. placa de igreja, Entreguei recebeu a várias célula. mensagens, né? Entreguei a célula com honra, com respeito pelo ministério que eu servia. E eu falei que eu não sabia o que ia ser, né? E realmente eu não sabia. Passou um mês, entrei em jejum com mais de 700 mulheres em janeiro. Porque você começou na internet falar? Eu falei assim, eu vou fazer um jejum meu, 21 dias, por direcionamento do Senhor, porque eu não sei agora qual é os próximos passos. Eu entreguei a célula, o Senhor pediu, né, mostrou que era sem placa de igreja, então entendo que não vai ter essa vinculação mais. Tá. Então, eu preciso saber para onde ir. Então, eu fui buscar no Senhor, não fui buscar em amigos, não fui buscar em pessoas, fui buscar no Senhor qual era o próximo passo. E eu abri o story e falei, galera, eu vou entrar em jejum 21 dias. Quem tiver dúvida, me chama que eu posso te ajudar. Eu tô falando não para me vangloriar, mas sim para te ensinar, caso você não saiba como jejuar. Me chama que vamos junto. Quando eu vi, eram muitas mensagens, era muita gente querendo saber do jejum. E aí que eu abri um grupo, que era o grupo do jejum, que se tornou hoje um movimento Chamadas para esse tempo. Que tem a ver com Esther, a Que tem passagem a ver de com Esther. Esther. Então você abriu esse grupo É. depois dos 21 dias. E aí que o Deus Senhor falou, quando acabar o jejum, você pode fazer o seu primeiro encontro. E eu falei, meu Deus, como? Como que eu vou fazer? Eu nunca preguei. Você teve medo, Mari? Eu tive. Ou você era ousada, abusada? Vou Eu fazer, era vou acontecer. ousada, mas eu não tinha... Eu falo assim, que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Não é à toa que eu tô aqui hoje com você, não é à toa que hoje você tá aqui comigo. Tem um plano do Senhor. E o Senhor colocou amigas do Senhor ao meu lado para me impulsionar quando eu não acreditei. Eu lembro, era aniversário do meu filho. E aí eu falei pra Carol Barroso, minha amiga amada, que o Senhor tinha falado que quando acabasse o jejum eu estava pronta para fazer o primeiro encontro. E ela falou assim, quando acaba? Eu falei, acaba na segunda, se eu não me engano. Ela falou, na quarta já vai ter encontro. Eu falei, não vai, porque eu não estou preparada. Ela falou assim, você vai, preparada ou não, você não vai desobedecer. E aí já começamos a fazer o banner, anunciar o primeiro encontro. E teve o primeiro encontro da Casa de Esther, foi... E o nome? Como é que veio esse nome? No banho. No banho. Eu falei, Senhor, preciso de um nome. Encontro com Deus, manhã com o Senhor, como é? Que nome que o Senhor quer? E aí o Senhor revelou casa, que era para tratar mulheres, né? As mulheres iriam para lá para serem tratadas, para elas voltarem para os lares delas, para a casa delas, porque uma mulher curada, ela cura outra mulher, ela cura a família e a geração dela inteira. E aconteceu isso com quem? Com Esther. A Esther fez jejum, né? 3 dias de jejum. E o encontro da casa de Esther surge após um jejum de 21 dias com mulheres. E aí, mesmo sendo um palácio, o Senhor trazendo na minha cabeça tudo isso em banho. Eu nunca tinha lido Esther. Então não tem como eu falar que eu sabia. Mas o Senhor falou assim, mesmo Esther morando num palácio, era uma casa, um lar, onde pessoas habitam, um lar. Ela jejuou para libertar o povo dela, que era a família dela e inclusive ela. O que vai acontecer na casa de Esther é isso. As mulheres vão orar e jejuar por elas, pela família, pela descendência e pelo povo delas. E acontece dentro de uma casa. E o favor do Senhor, né, para o povo. E eu entendi que seria Casa de Esther, o nome. E o Senhor confirmou depois, quando eu orei de novo, eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal. E aí o sinal foi que eu fui convidada para um almoço que chamava Banquete de Esther, lá em Alphaville. E aí era a confirmação, né, que tinha que ser Casa de Esther. Essa era a confirmação, porque eu sempre peço confirmações do Senhor. Muito interessante. Como é que foi esse primeiro encontro? O primeiro encontro foi surreal. Você ficou perdida? Não fiquei perdida, mas foi surreal para mim porque
Nesse processo que eu entrego a célula até o primeiro encontro, eu vou em uma pregação do Cash Nuna, do maior pastor, assim, que tem a maior igreja da Guatemala. E aí eu vou nessa pregação em Alphaville e ele conta como começou a igreja dele. Que era algumas famílias dentro de uma casa, e depois eles mudaram para um sítio, e aí nesse sítio essas pessoas foram crescendo, aí foram para um hotel, foram expulsos do hotel, porque o mover do Espírito Santo era tão grande que as cadeiras voavam, que as pessoas saíam carregadas. Aquela pregação que eu assisti depois e mandei pra você. Meu Deus. A pregação Você que tava ao você vivo. mandou no grupo. Você estava ao vivo. Que eu estava procurando há dias e eu não achava essa pregação para rever, e eu estava lá. Eu estava lá. E quando ele conta a trajetória dele, eu falei assim, Senhor, se um dia eu for fazer algo de novo para o Senhor, for uma célula, um encontro, qualquer coisa, eu quero ter essa manifestação do Senhor no meu encontro, na minha célula, o que for. Eu quero que as cadeiras voem, eu quero que as pessoas saiam carregadas do Espírito Santo, eu quero que as pessoas tenham libertação, eu quero que as pessoas saiam carregadas, bêbadas do Espírito. Eu desejei aquilo, eu desejei. E aí, quando aconteceu o primeiro encontro, eu falei, eu quero essa manifestação, Senhor. Eu não conseguia quase ficar em pé, de tanto que as minhas pernas tremiam com a manifestação do Senhor. Tinha irmã caída no tapete, outra irmã abraçada na árvore que não tinha força na perna, a outra caída na grama. Porque no primeiro encontro, onde era a minha primeira pregação oficial, eu tive a manifestação do Senhor. A manifestação do Espírito Santo. E o Senhor trouxe para mim que era para deixar o Espírito Santo livre, porque era Ele que ia fazer, não seria eu. Então, se alguma das pessoas que estão assistindo aqui esse podcast hoje, às vezes você acha que você não tem capacidade, não tem capacitação para fazer algo que o Senhor esteja pedindo para você, eu digo somente faça e obedeça, porque quem faz não é você, não é a carne, sim o Espírito Santo que vai conduzir, assim como Ele fez comigo. Através de você não fazia ideia de como seria. Não fazia ideia. Você só se permitiu mover. Exato. E teve cura, e teve libertação. E tudo. Teve o visível, né? As manifestações. As curas vieram depois. Uhum. Porque aí começou as pessoas serem curadas no encontro. E aí, como é que foi isso? Quais são os testemunhos que você tem lá da casa de Esther? O que já aconteceu? Já aconteceu, tem até gravado uma irmã que tinha um nódulo na boca. E aí nós conduzimos para uma oração, para orar por alguém enfermo ou para a pessoa mesma. E ela ora. E quando acaba a oração, ela vai pôr a mão no nódulo e não tem mais nada. Desapareceu. Já tivemos testemunhos de uma mulher que ela ia operar da coluna, ela corria risco de ficar cadeirante, com filhos pequenos, ela estava muito aflita, e ela vai no encontro da casa de Esther antes da operação, uma semana de diferença. Quando o médico vai fazer os exames preparatórios e olha o exame e fala, você não precisa mais fazer os exames. O que tinha hoje não tem mais. Outro testemunho de uma irmã que pediu oração pela filha que tinha um tumor no útero do tamanho de uma laranja. E eu oro por ela, fazendo a representatividade da filha dela que estava em casa. E quando ela volta para casa, a filha dela fala, mãe, eu senti muita dor. A minha barriga, ela enchia e abaixava. Aumentava e abaixava. E agora ela tá murcha. E aí na segunda, ela ia fazer exame. Quando a filha fez exame na segunda-feira e volta no médico, o médico fala, você não tem mais nada. Mais nada. A filha dela foi totalmente curada. Totalmente curada. Então, nós temos inúmeros testemunhos, além de atos proféticos que a gente faz, profetizando sobre o ventre, declarando cura sobre o ventre de muitas mulheres. Tem muitas mulheres que não podiam gerar e geraram. Né? Tem até um testemunho de uma irmã que ela levou para apresentar o filho, o Miguel, que ela tinha problema de endometriose, né? Muito problema no útero. Nós oramos, passou um tempo, ela engravidou. Ela foi curada e ela gerou o bebê.
inúmeros testemunhos que nós colhemos ali, além de libertação, né? Casamentos restaurados, laço de mãe e filho sendo restaurados. Porque quando uma mulher, ela entende, né, que ela precisa confessar pecados, que ela precisa reconhecer o erro, precisa pedir perdão para o filho, que já é adulto, que já é homem, que muitas coisas na vida dele não tá dando certo, por quê? Por atitudes que ela teve, mas precisa haver a liberação do perdão. E quando ela faz isso, ela libera o filho para fluir na vida dele. A união é restaurada. Então a gente tem não somente testemunho de cura física, mas emocional, né, libertação num todo, porque ela entendeu, né, todo o processo. E quando você vê tudo isso, o que você sente? Você sente assim, eu sou uma pessoa abençoada por Deus por conseguir isso? Ou você pensa, meu Deus, como eu sou usada, meu Deus, tá acontecendo. O que você pensa? O que vem na sua cabeça? Eu não sinto que eu sou abençoada. Eu sinto só que eu tô no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, porque foi algo que o Senhor designou para minha vida desde o ventre da minha mãe. E quando nós estamos vivendo o propósito do Senhor, nós temos paz. Nada mais nos aflige, nada mais tira a nossa paz, porque a gente sabe que a gente está no projeto original de Deus, que você não está fora, que está dentro. Primeiro encontro, quantas mulheres tinha? Tinha 28 mulheres. E depois? 28 não, 38, e depois eu acho que foram 150. E qual a máxima que vocês já receberam? Umas 350 mulheres. A Num gente encontro. recebe em Vocês torno fazem de cada 15 100 dias? a 300 mulheres por encontro. E agora tem ido homens também? Agora tem ido homens e o encontro ele é totalmente gratuito, né? E o Senhor ele vai conduzindo tudo. Teve um dia que eu questionei, Senhor, mas tem custos. Custos para cortar grama, custos da energia, mesmo sendo meu, tem custos para manter. Do café da manhã. E aí eu falei, Senhor, eu vou cobrar, nem que seja R$5. E o Senhor me entregou. Aí vocês se perguntam, como que o Senhor fala, né, conosco? Eu estava com esses questionamentos. Peguei a Bíblia, orei, Senhor, me traga uma resposta agora. Pai, eu preciso para eu não errar. Abri a Bíblia, saiu a palavra dizendo assim, eu entreguei o meu povo para que você libertasse. Agora você está querendo aprisioná-los? É assim que o Senhor fala. Aí eu entendi que eu não podia cobrar R$1 de quem vai na E casa você do segue Senhor. fazendo assim. Sim, e não me vejo cobrando. E você tem paralelamente, um movimento de mulheres que é na internet Isso. também, que é o Chamadas para esse tempo. Vocês começaram com jejuns. Começamos com o jejum. E eu falo assim que a salvação ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Então, a nossa comunidade, que é o Chamadas para esse tempo, ela vem para isso. Para a mulher que voltou para o caminho do Senhor, a mulher que se converteu agora e não tem com quem conversar, não tem com quem pedir a oração, não tem como ali estudar a Bíblia e tá dentro desse grupo, desse movimento, onde a gente se apoia, onde a gente ora uma pela outra, onde a gente faz campanhas de jejum, de oração e a gente está conectada ali, porque a salvação ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Você não precisa passar sozinha pelos problemas da vida, pelos levantes de Satanás, né? Ali no grupo a gente está ali para se apoiar. E é aí que surgiu o grupo. E elas geralmente frequentam uma igreja. Sim. E tem essa liberdade de poder estar nesse movimento, participar de casa de Esther se quiserem e isso tudo mesmo. mais, né? E você, como mulher, pelo que você começou a me contar, você era uma mulher um pouco masculina antes. Muito. E você é essa princesa hoje. Como é que aconteceu isso? Não, eu era muito masculina. Tem até uma história engraçada de um dia que eu saí, né, para beber e tal, com meu esposo e alguns amigos, um show. E aí, quando acaba o show, o meu amigo pede pra gente levar ele pro bairro dele. E aí, eu fui dirigindo, porque eu não permitia que o meu marido dirigisse o meu carro. Para começar, tava com o meu carro, era uma SW4 preta. E aí eu falei, a gente vai, eu te levo. E eu fui dirigindo. Chegar lá, eu falei, eu tô com fome, eu vou parar. Antes de deixar você na sua casa, eu vou parar aqui nesse trailer e eu vou pedir alguma coisa para comer. Eu desci na frente, meu marido e meu amigo ficaram no carro enrolando aquela lerdeza e eu fui. Sempre fui assim. Tá enrolando demais, fica para trás, eu vou. Cheguei lá, bati no trailer, eu falei assim, olha, quero uma cerveja. Quero uma, né, falei um nome. Não tem.
Falei, eu quero tal coisa. Não tem. Falei, o que você tem? Aí ele me entregou. Eu falei assim, eu quero um pastel. Não tem pastel. Eu falei, um palavrão, né? E eu falei assim, ué, mas tá aqui que você vende pastel. Por que você não tem pastel? Aí eu falei, eu quero um amendoim. Não tem amendoim. Eu falei, então por que você tá aberto 3 da manhã no bairro e você não tem a cerveja que eu pedi, não tem o pastel, não tem o amendoim? O que você tá fazendo aqui? Era uma biqueira. Assim, uma boca de fumo. E eu estava me comportando como se eu fosse uma delegada no lugar. Sem medo nenhum, sem escrúpulos nenhum, agindo ali, sem ter nenhuma noção do perigo. Nem ainda mais com o carro que eu chego nesse lugar. E eu era assim, muito masculina, muito, sabe? Se tinha uma roda de homens falando sobre negócio, era ali que eu queria estar. Eu não suportava assunto de maternidade. Ai, mães falando de criança que não dorme à noite, menopausa. Ai, não, pelo amor de Deus. Não queria, eu queria falar de negócios. E aí, quando o Senhor me resgata, ele me reposicionou a olhar para o meu lar, né? Então, eu tinha, desde os meus 17, sempre tive empregada doméstica todos os dias, de segunda a sexta, às vezes de sábado, na minha casa. E então, eu não sabia cozinhar, não sabia limpar, não sabia fazer nada. Antes de eu ter empregada, a minha irmã lavava minhas roupas, e depois minha sogra, até eu conseguir alguém, não sabia fazer. E quando o Senhor me traz para essa nova posição, eu falo, né, para Vilma, que trabalha comigo já há anos, eu falo, Vilma, você vai vir uma vez na semana na minha casa. Eu tive uma amiga lá do meu condomínio que me ensinou a passar um pano na casa, que me ensinou uns produtos mágicos para limpar vidro. E eu comecei a olhar para minha casa, comecei a aprender, né? Você tem que saber fazer. E a cozinhar, a cuidar da alimentação do meu filho. E eu comecei a trazer mais feminilidade. E foi natural, não foi algo que eu falei, hoje eu não quero mais ser masculino. Foi acontecendo. E o Senhor foi agindo ali, né? Agindo dia após dia. Algo que a gente tem que ter em mente é que quando nós recebemos uma promessa do Senhor, uma palavra do Senhor, ou um direcionamento do Senhor, ou quando nós oramos, ou quando nós entregamos algo, não vai acontecer do dia para a noite. É um processo. Você vai voltar para a mesma casa, para a mesma vida, para a mesma família, para os mesmos problemas. Mas você tem que ter a certeza de que algo está acontecendo, mesmo que você não veja com os teus olhos. E foi isso que o Senhor fez, foi resgatando a minha feminilidade. E você vê que isso é um problema comum das mulheres hoje? Você atendendo tantas mulheres, quais são as dores hoje que você acha que as mulheres mais têm, que tem mais desafiado esse público? Eu acho que a maioria das mulheres, elas acreditaram na mentira do mundo, de que elas tinham que ser empoderadas, de que elas tinham que ser fortes, mais do que seus maridos, mais do que qualquer outro homem. O porquê mentira? Porque muitas vezes essas mulheres foram criadas por mães solteiras e elas viram as mães sofrendo na mão de homens e elas não queriam sofrer também, então queriam mudar a sua história da forma, né, que elas acreditaram que era melhor. A sociedade, né, fala que uma mãe que decidiu estar em casa perde o valor. Eu vejo o papel um pouco já mudando agora, mas lá atrás era assim. Principalmente quando eu tive o meu filho, eu queria logo voltar a trabalhar, porque parecia que eu estava perdendo tempo, porque as mulheres estavam fazendo tanto e eu estava em casa perdendo tempo cuidando do meu filho, né? Ali o resguardo, na primeira semana, 2 semanas, é toda sua e do bebê. E eu queria voltar logo, eu não queria ficar em casa. E eu vejo hoje as mulheres que elas já estão nesse papel, muito masculinas, sabe? Sendo provedoras da sua casa, aí elas acabam perdendo o respeito, a admiração pelo marido, colocando o marido em uma outra posição inferior a ela. E aí, o que a gente vê hoje é muitos casamentos sendo destruídos. Muitos. E eu digo isso porque o meu estava sendo destruído por conta disso. Você viveu muita coisa que hoje você acaba Sim, auxiliando as mulheres, né? sim, eu ocupei por muito tempo a cadeira que é substituível.
uma cadeira business, uma cadeira dos negócios, hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô mais, e outra pessoa muito melhor que eu pode ocupar. Agora, a cadeira da mesa da minha casa, da mesa do jantar, que eu não me sentava, do café da manhã, do almoço, não é substituível. E se for substituível, é quando o seu casamento já acabou. É quando entra uma outra mulher dentro da sua casa para criar seu filho, para dar atenção para o seu marido que você não deu. E tem uma situação muito engraçada que aconteceu, que foram entregar uma caixa de água em um dos nossos prédios. E eu falei assim pro entregador, deixa que eu te ajudo a descarregar essa caixa d'água de um andar pro outro, porque eu sou mais forte que o meu marido. E aí, essa fala ficou marcada no meu esposo. E para mim, era mais um dia comum. Mais um dia a Mariana querendo ser o homem. Mais um dia a Mariana querendo ser mais do que o próprio marido e rebaixando ele a cada vez mais. Quando o Senhor me conduziu para pedir perdão para o meu esposo por ter rebaixado ele, ter estado numa posição mais masculina, ele traz isso que marcou ele. E eu não... Para mim era normal. Como que você fala para um outro homem que você é mais forte que o seu marido? Que você é mais que o seu marido? Ainda mais nesse quesito força, né? Que é Ainda algo tão mais nesse óbvio. quesito força. E você se transformou nessa mulher. Hoje você vê que essa é uma das dores femininas que você vê repetidamente Sim. dentre as mulheres que você Muitas. conduz ali. É uma inversão de papéis total, né? Que É. acaba destruindo a família. E eu digo que é porque de uma roda de amigas minha, eu diria que 70% delas viveram a mesma coisa que eu. E fizeram esse movimento de retorno, a maioria. Sim. O que não é fácil, Não é fácil. mas é necessário É para a sociedade necessário. hoje em dia. Eu tenho amigas que, inclusive, não queriam nem ser mães, né? Queria tanto ali, era tão workaholic, voltada para o business, para o trabalho, não mentoria, eu vou fazer, eu vou dar, vou fazer acontecer. Não queria nem ser mãe. E quando ela entende, é que quando o Senhor entra, Ele faz a mudança por si só. E aí ela volta para o lar dela, ela dispensa, né, a empregada, ela volta a cozinhar, ela volta a cuidar. E ela é uma das minhas amigas que o Senhor fala com ela picando alho. E ela não cozinhava. Então ela faz esse papel inverso, ela casa. E depois de muitas renúncias, de confessar muitas coisas, o Senhor ainda abençoou ela com uma filha linda, uma bênção. Por quê? Mas o Senhor queria reposicionar ela na feminilidade, no cuidado com o lar, no cuidado com o esposo. Não ela ser mais que o marido, entendeu? Ela Cada ser um no como seu papel, se auxiliadora ajudar. dele. E nessa questão do reposicionamento, a gente cria um outro estereótipo, não é? Que é essa mulher do lar, que não trabalha, que fica em casa, que usa vestido florido, laço no cabelo. Também é um outro estereótipo que é difícil de viver, não é? É difícil. Como é que você enxerga isso? É difícil de viver. Eu digo que eu tenho... A minha prima, ela é assim. Ela não trabalha, ela vive para criar os filhos. E eu acho isso lindo. E eu critiquei ela muito, 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 que eu falava assim, prima, você precisa trabalhar, você precisa conquistar o seu, você precisa fazer o seu, porque se você se separar, quem é você? Que essa era a minha preocupação, mas nós entendemos que com o Senhor tá tudo no plano dele. Se separar é porque é para aprender alguma coisa. E ela é essa mulher, ela coloca laço no cabelo, ela usa os vestidos florais, ela é uma boneca. Os filhos dela parece que saiu de um conto de fadas. Mas só que não é a realidade de todo mundo, né? A gente lida com criança fazendo birra, criança doente, criança aquilo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue entrar nesse papel, porque não é para todo mundo. O Senhor tem um chamado individual para cada um. Para um, é para você abandonar o seu trabalho e servir a tua casa. Para outros, é por um tempo. E para outros, o seu chamado é no teu trabalho. Porque você vai gerar mais transformação em outras pessoas no teu trabalho do que dentro da tua casa. Então, para cada um, o Senhor tem um chamado e um propósito. Não é uma receita igual para todo mundo.
Então, você não é a favor dessa receita de bolo. A Não. mulher que é feminina, que volta pro lar, isso não é para Não. todas as pessoas igual. Não é para não é para todo mundo igual. E como é que você conduz as mulheres a discernirem seu chamado? Como é que a gente descobre o nosso chamado, Mário? Muita oração, jejum, porque o Senhor, Ele revela. Né? Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma irmã que ela falou assim para mim, eu não tô feliz no meu trabalho. Será que é para eu voltar para minha casa? Só que se eu voltar para minha casa, minha família vai passar dificuldade financeira. E eu falei para ela, você acha que o Senhor quer que você passe dificuldade financeira? E você tá achando que porque muitas mulheres estão fazendo esse papel de voltar para tua casa, de não trabalhar, é o mesmo para você? E aí você tá criando um monte de coisa na tua cabeça, achando que o trabalho também não é para você, porque você não tá feliz neste lugar. Às vezes é só um reposicionamento de um lugar para o outro. Não que é para você voltar para tua casa e passar dificuldade financeira, porque o Senhor não quer isso. O Senhor não é miséria. O Senhor, Ele tem o melhor para todos nós, para mim e para você. E aí, conversando com ela, eu falei assim, ora, busca a revelação do Senhor, discernimento e entra em 3 dias de jejum. E ela fez isso. Acabou os 3 dias de jejum, ela recebeu uma proposta para trabalhar em um outro lugar, ganhando mais do que onde ela estava. E essa foi a resposta do Senhor, que não era para ela voltar para casa, que Ele estava reposicionando ela em um outro lugar. Então, o Senhor, Ele vai trabalhar em cada um de uma forma diferente. E cada lugar tem, assim, não dizem que cada panela tem a sua tampa? Sim. Cada lugar também tem uma pessoa ali para ocupar, para trabalhar, para ter os moveres necessários do Senhor. Muitas vezes você está naquele trabalho e o Senhor está usando, né, aquela pessoa, você no caso, que talvez esteja assistindo, para falar do Senhor para aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Para orar, para levar um devocional, para começar uma célula dentro da empresa que você está trabalhando. Às vezes você tem que ser essa porta-voz do Senhor no ambiente que você está. E enquanto você não for, você não vai conseguir sair desse lugar e subir de nível. Porque eu digo que a nossa vida é como se fosse um videogame, a gente vai desbloqueando fases. Enquanto a gente não desbloquear essa fase, a gente não vai conseguir subir de nível. E a gente não vai conseguir ir para o próximo do que o Senhor já tem para nós. Você, dizendo isso, né, com tantos casos que você tem visto, mulheres que você tem ajudado, já é um pastoreio, né? Sim. Como é que foi a tua ordenação de pastora? Também foi tudo muito rápido, muito fora do padrão, como todo o seu chamado, não é? Sim, foi muito rápido. Quando o Senhor confirmou no meu coração que era para sair de uma igreja onde eu estava frequentando, que era para eu ir para outra igreja, eu ainda fiquei relutante, eu ainda continuei. E aí o Senhor mandou uma pastora, que não era daqui, para vir no encontro da casa de Esther e falar para mim, você está autorizada a levantar acampamento, a mover a sua tenda de lugar. Então eu entendi que eu poderia ir frequentar outro lugar. Só que o Senhor revelou que era para eu ir para esse lugar por um tempo e que não era para eu estar debaixo dessa cobertura espiritual. E que Ele ia enviar a pessoa que eu estaria debaixo dessa cobertura. Um dia, olhando o meu celular, eu vejo o mover do meu apóstolo, o apóstolo Wellington. E eu chamo ele no WhatsApp. Quando eu chamo ele no WhatsApp, ele já me chama de filha. E eu me senti muito bem, me senti paz. Outro ponto, né, que você falou, como a gente sabe que é Deus falando conosco? Quando a gente sente paz. E a gente vê que não é uma paz forçada, porque a nossa carne vai querer sentir paz forçada. Quando é uma paz, é o Senhor. Quando causa angústia, aflição, dúvida, turbulências, não é o Senhor falando. E aí, quando eu falei com o apóstolo, ele falou, oi filha, eu senti muita paz. E ele contou um pouco da história dele, era muito parecida com a minha. Muito rápido, muito repentino. E ele me acolheu. E ele falou assim, eu nunca vou pedir para você levar o nome do meu ministério para o seu movimento. Porque eu entendo que é um movimento sem placa de igreja. São as almas que precisam ser cuidadas. É as almas que precisam de libertação. E nós vamos trabalhar junto nisso. Quando eu vi isso, eu já fiquei encantada. Porque a gente não vê isso com naturalidade. E outro ponto que o Senhor confirmou foi,
que se o Senhor entregar algo tanto para ele quanto para a apóstola Paola, que é a esposa dele, que revelando que você vai ser maior do que eles, vamos dizer assim, eles entregam. Eles não têm medo de que você cresça. Eles não têm medo que você alcance voos maiores. E um dia o Senhor usou a apóstola para falar que ela via multidão de mulheres, né, através da casa de Esther. Multidão. E aí eu entendi que eles não tinham orgulho, que eles não era aquele líder que coloca embaixo da asa e fala assim, você só vai crescer se eu crescer. Que eles impulsionam. E eu entrei dentro dessa cobertura espiritual, tendo a certeza. E a sala de oração toda semana, vai até meia-noite, das 8 à meia-noite. Eu queria entender o que você... Né, você tem sala de oração? A gente tem sala de oração, sala profética, estudo da palavra, tem ensino, uma vez na semana então tem você ensino. tem todo um acompanhamento que você tem que fazer. Sim. E aí teve a primeira conferência em Curitiba, do ministério. Falei, eu vou. Eu não sei o que eu vou ver lá, mas eu vou. E fui. Só que eu tinha recebido uma palavra que eu iria para Portugal, que teria a casa de Esther em Portugal. Eu me agarrei naquilo. Comprei uma roupa. E eu mandei no grupo. Meninas, já tem a roupa de ir para Portugal. A Mônica, que é muito profética, minha amiga, falou assim, essa roupa é a roupa que você vai ser ungida pastora. Falei, não é, fique em paz, né? Isso nem vai acontecer comigo agora, né? Não consigo ver. Aí, quando eu fui fazer a mala para ir na conferência, o senhor fala, pega essa roupa. Coloquei na mala, obedecendo, mas eu falei, será que de lá eu vou para Portugal? Será que de lá eu vou para Portugal? No dia da conferência, eu coloco uma roupa. A roupa não combinava. Não ficava legal. E o senhor falou, coloca aquela roupa. Falei, não, mas aquela roupa é de Portugal, senhor. E ele foi, que eu fui com a roupa. Chegando no evento, teve libertação. Outra coisa que eu achei maravilhoso. Os apóstolos, ele não se importa. Se você é outro apóstolo, se você é pastor, se você é bispo, se tem demônio, tem que sair. Ele confronta. Não importa quem você é. Então eu amei isso. Começou já com libertação, pastores caindo, manifestando e libertação. Porque a libertação não é uma vergonha. A libertação é necessária para tirar a pessoa daquele cativeiro, para ela ser livre, para viver o propósito do Senhor, sem acusação de Satanás. Você imagina um pastor com um demônio na vida dele, quantas pessoas estão impossibilitadas de serem curadas e libertas? Porque Então, ele não pode se colocar nessa vulnerabilidade, isso. né? E eu achei isso maravilhoso. E aí aconteceu vários movimentos, tal, muitas palavras de revelação. Eu passei aquele dia mais de 11 horas falando em línguas. Orando em línguas. E aí, antes dele ministrar cura, eu lá orando em línguas, e eu não sabia que eu ia ser ungida pastora. Nem passava na minha cabeça. Ele me chama lá na frente, me pega pela mão. E ele fala assim, o senhor está pedindo para eu entregar algo aqui. Que se eu não entregar, não vou conseguir fluir em cura. Então eu preciso entregar. E aí ele começou a trazer várias revelações, falando que enquanto eu fosse para a obra, o Senhor ia cuidar da minha empresa, ia cuidar dos meus negócios, ia cuidar da minha família. Testificou várias coisas, né, no secreto que ele não sabia. E aí eu caía muito da unção e ele falava assim, coloca ela de pé que eu tenho mais para entregar. Eu caía, coloca ela de pé que eu tenho mais para entregar. Na última vez, ele fala assim, eu não vi, eu estava de olho fechado, recebendo, e ele com um chofar sobre a minha cabeça, e ele diz assim, a partir de hoje não te chamarão mais de Mariana, te chamarão de Pastora Mariana. E derramou o óleo sobre a minha cabeça. Foi assim, eu falo que quando o óleo tocou a minha cabeça, que o cucuruco, e eu senti uma energia que vinha daqui, ia pro pé e voltava, que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti isso na minha vida. É o que você chama de uma unção. Uma unção foi derramada sobre a minha vida. E ele impartiu toda a unção dele, que ele já havia recebido também sobre mim. E ele fala no vídeo, tem um vídeo, que ele me ungiu pastora, né? O Senhor já tinha ungido, já tinha, né? E ele só obedeceu aqui na terra, que é necessário. E ele falou assim, porque há territórios que você vai pôr os pés, que você precisa ter essa unção, autoridade. Essa autoridade. Entendi. E, por incrível que pareça, a bandeira que aparece no vídeo da minha consagração é a bandeira de Portugal.
Mas estava com quem essa bandeira? Na parede da igreja. Ah. E o que eu digo muito, se você tem um chamado, né, ministerial para alguma coisa, de onde veio a tua família? Qual é a sua descendência? Porque talvez o seu chamado é para alcançar essa nação. A minha família é de Portugal. Portugal e italiano. Então, eu entendi que faz parte do meu chamado alcançar essa nação. E tava a bandeira de Portugal no fundo. Por mais que já tenha dado tempo do podcast, eu fico ainda uma pergunta. Eu fico ainda com uma pergunta. Você não tem medo do povo falar que você é doida? Não. Não, porque cai no chão, não sei o que lá, daí tem não sei o que lá, essa profundidade, essa entrega. As pessoas que não entendem, não sabem o que é mover do espírito, não sabem o que é nada, e elas veem isso, esses moveres, as pessoas falam, ai, é teatro, não falam? Ai, então, o que você pensa desse julgamento? Eu não Isso tenho... te afeta? Não, eu não tenho medo. Quando começou os moveres, foi pelo Senhor. Ele conduziu o que era para ter libertação, ele conduziu o que era para ter batismo, tudo que acontece. E houve reuniões de vários pastores, de várias igrejas aqui na cidade de Itu, se reunindo para falar do encontro da casa de Esther, né? E tudo bem, né? Eu soube muito depois, eu fiquei um pouco abalada, mas o baile que segue, porque eu tenho um foco. E não me abala o porquê. Tem pessoas que já foram na casa de Esther que hoje não vão mais. E que viram esses moveres de pessoas manifestando. Moveres de pessoas caindo. E elas comentando dentro de uma igreja, na hora de limpar ali os banheiros, falou, nossa, gostava tanto de ir na casa de Esther, só que agora tá tendo isso e aquilo, umas coisas esquisitas. Uma irmã que estava precisando de libertação, que ela era alcoólatra, ela foi buscar ajuda nessa igreja e falaram para ela que ali eles não cuidavam de bêbados, que era para ela buscar o AA. E aí ela falou assim, mas eu não quero, eu quero libertação. E aí ela vai limpar esse banheiro, ela escuta essas irmãs comentando. Eu falei, desse lugar que eu preciso. É lá que eu tenho que ir. E ela vai para a casa de Esther. Ela é liberta lá. Aconteceu um processo de libertação. Porque não é só o expulsar o demônio, lá nós expulsamos, mas para quem quer ser liberto é um processo. E nós também conduzimos o processo de libertação. Não liberta e deixa a pessoa... Não. Tá. E aí, ela foi totalmente restaurada, a família dela foi restaurada. E hoje ela serve na casa de Esther. Então, eu não tenho medo do que vão falar. E eu quero que falem. Porque quanto mais falarem, mais pessoas que estão precisando vão saber que em Itu, que na região, tem um lugar que faz libertação, onde muitas igrejas não têm libertação. Lá tem libertação. E eu quero que as pessoas saibam. Então eu não tenho medo. Eu quero que mais pessoas saibam. E você não tem, eu digo, né, não é medo só das outras igrejas, mas esse receio da opinião pública, não é? Não. É como se fosse uma falta de medo mesmo, uma despretensão em relação a agradar ou a ter uma imagem. Você realmente parece que não está preocupada em, né, manter uma boa imagem X, mas com seu propósito. Sim. Você chega a ter consciência de que as igrejas, elas precisam funcionar de um jeito diferente, que você não ia se encaixar? Você entendeu isso em algum momento? Falando, cara, eu não tenho como eu me encaixar nisso. Sim. Não tem como uma igreja que tem uma bandeira, que tem uma hierarquia, que tem tempo, que tem pessoas. Não tem como uma igreja conseguir abarcar essa sua aceleração. Não, Nenhuma ia não tem como trazer isso, né? E eu falo que o Senhor me poupou. Né? Um dia, conversando com a pastora Natasha Serigato, nós tivemos essa conclusão, que o Senhor nos poupou da religiosidade. Talvez se eu tivesse há muito tempo dentro de uma igreja, dentro de tudo que é proposto, né? Dentro de uma igreja, dentro de uma hierarquia, talvez eu tivesse muito religiosa e não aberta para ouvir a voz do Senhor, aberta para as libertações, que hoje é algo que eu amo. Eu amo libertação. Seu ministério é muita libertação e cura. E talvez eu estaria fechada para tudo isso, até mesmo para o mover do Espírito Santo. E o Senhor me poupou. E você acha que você vai ter uma igreja? Olha, eu tenho um áudio salvo no meu celular que Dona Natana me enviou um dia e eu caí de cara no chão no closet da minha casa.
no qual eu falava para você, eu tenho medo dos ataques das igrejas. E você falou assim, Má, você vai ter uma igreja. Então, eu tenho salvo este áudio. Hoje, Má, é o desejo do seu coração ter uma igreja? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu tenho uma forma de conduzir as coisas. Vai engessar, você vai ter que ter um monte de hierarquia, regra, vai complicar. Porém, eu estou aqui para obedecer o que o Senhor tem para minha vida. Eu não sei se é amanhã, daqui 10 anos, 15 anos, 50 anos, mas se for da vontade do Senhor, assim será. Vamos falar desse áudio? Eu lembro desse dia que eu tava em oração em casa. Eu tenho um quintal. Eu tava em oração, pedindo várias coisas e tal. E me veio, eu já tinha ido na casa, não tinha casa de Esther? Não tinha. A gente tinha parado com a célula e eu não sabia o que ia acontecer. Já tinha parado com a célula? Já era em dezembro. E eu lembro de ter tido uma visão muito clara. Eu falava, mas eu não tô entendendo nada, Senhor, o que isso quer dizer? Só que essa questão de você receber mensagem, de você entregar uma profecia, eu sou insuportável com isso. Eu tenho medo, receio de você ser imprudente. Sim. Aí eu penso assim, aí eu aprendi, assim, fala exatamente o que você tá vendo. Não tenta interpretar, não tenta trazer uma explicação para aquilo. E eu lembro que eu te contei o que eu via. Falava, eu vejo um lugar verde, com área verde. Eu não sabia que você tinha sítio, eu não sabia absolutamente nada de nada. Fazia 2 anos que eu não ia naquele sítio. Então, eu nunca soube, porque nós não éramos amigas, nós não éramos próximas, conhecidas. E aí eu lembro de ter tido... Falei, Mari, eu vejo um lugar, árvore verde, um lugar e tudo. E eu falo, e eu vejo as mulheres chegando nesse lugar, sendo libertas, curadas e o mover do Espírito Santo. Quem manda nesse lugar é o Espírito Santo. O mover vai ser do Espírito Santo. Foi mais ou menos isso, né? Foi. Que eu lembro que eu te entreguei. Foi isso mesmo. E eu falei, ele não tem um nome. Eu lembro que não tinha um nome. E era assim, era livre, era ao ar livre. E eu falava, e as mulheres chegam nesses lugares doentes, né, com problemas espirituais, elas saem de lá curadas. Eu via isso, assim, era um mover gigante ali num lugar. E eu falava, mas eu não tô entendendo nada, tem pedra, tem árvore, não tô entendendo nada, tá? Mas decidi te falar, porque eu não sei o que é. E aí você não me falou o que era. Você falou, meu Deus do céu. E você disse, meu Deus, tem tudo a ver com algo que o senhor já tá me entregando. Você disse assim, tem a ver com o que o senhor já tá me entregando. Mas eu tenho medo das igrejas. Eu falei, não. Então, assim, eu sei que você passou pelo que passou e eu vejo que cada liderança tem as suas razões e você tem a sua. Não existe um único ponto, né? Cada pessoa tem seus pontos e acho tranquilo. Mas dentro do seu movimento, como o Senhor me revelou algo de uma forma muito espontânea, eu entendi que era do Senhor desde o começo, sabe? E eu nunca duvidei. Eu acredito que você foi muito ousada. É assustador, é estranho para quem... É difícil, o que você viveu é difícil de segurar. Mas eu vejo que você segurou. E a sua permanência... Vai errar, vai acertar, né? Também vai errar, né, Mari? Sim, como todo mundo. O que eu digo sempre quando alguém chega até mim e vai apontar o erro do outro, fala assim, você entende que é um ser humano, que é pecador e que é falho. Assim como eu e você. Como todo mundo, né? Exatamente. Não tem isso. E ser pastora mudou algo em você? Eu acho que não o fato de ser pastora, mas eu acho que a unção que foi derramada sobre mim que mudou. Tenho mais autoridade hoje no mundo espiritual, mais confiança no mundo espiritual. Não que eu não tivesse antes, só que agora eu falo que pode ter o vento que tiver, sabe? O que me sustenta, não que antes não fosse, mas o que me sustenta hoje é tudo que já foi derramado na minha vida. E só é derramado quando nós buscamos. Então, houve muita busca. E aí, o pastor é pastorear, é cuidar das pessoas, é amar tem que gostar de gente, as né, ovelhas,
é amar as ovelhas. E eu acho que a unção derramada sobre mim de pastoreio é o amor pelas almas. Mudou a forma Mudou. como você enxerga as pessoas? Mudou e muda dia após dia. Faz mais ou menos uns 2 meses que o Senhor me deu o amor de mãe pelas almas. A Você ponto sente? de eu ver um homem muito maior que eu, cheio do Espírito Santo, se batizando sendo batizado no Espírito Santo, e eu chorar e ter uma dor de mãe olhando para ele e falar para o Senhor, Senhor, o quanto ele precisava disso. Você tem um outro entendimento hoje, né? Um amor de mãe, que é o mesmo amor que eu sinto pelo meu filho, é você olhar para alguém que você não conhece e ter o mesmo amor, independente do pecado que aquela pessoa tenha cometido, independente da situação que aquela pessoa tenha feito. Porque nós entendemos, se você pecou, você vai pagar na lei do homem. Se você se arrependeu, o Senhor, o Pai, Ele vai te perdoar. E quem sou eu para acusar você? Então, Quem somos nós, quem né? somos Todos nós? para acusar uns aos outros. Exato. Mari, maravilhoso o seu trabalho. Eu poderia ficar aqui por horas, né? Quando é pra Sim. falar de Deus, das coisas dos céus, dessa sua história, que assim, tem todo o meu respeito e admiração pelo que você está construindo, com consistência. Eu espero que você cumpra ainda mais o seu Amém. chamado e com essa coragem. Siga com essa Amém. coragem de cumprir o seu chamado sempre, tá bom? Muito Amém, obrigada pela muito tua presença obrigada. aqui. E, Obrigada. gente, eu vou deixar as redes sociais da Mari aqui para você seguir, acompanhar. Se você, né, Sim. gostou, se identificou ali com algo que ela disse, ela tá à disposição, produz conteúdo, tem esse movimento de mulheres, Sim. tem tantas coisas, né, que podem apoiar você, que é mulher aí. Já segue, compartilha esse episódio com várias outras mulheres também que você ama, que você conhece. Já deixa seu comentário aqui. Qual ponto da história da Mari que mais te impactou? E a gente se vê no próximo episódio.